Abra sua Bíblia no Salmo 128. Salmo 128. Eu creio que o Senhor vai continuar sustentando a nossa casa, a nossa família e nos ajudar naquilo que são as nossas limitações e incapacidades e fazer acontecer aquilo que nós não somos capazes de produzir. O Senhor será conosco, completará o incompleto que existe em nós e vai nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Salmo 128, do versículo 1 até o versículo 6, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos fazer a leitura novamente. Queria que você prestasse bastante atenção. Vamos fazer a leitura novamente. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado o jovem, o adulto, a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua casa, da tua mesa, no interior da sua casa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Fecha os teus olhos. Vamos pedir ao Senhor que ministre aos nossos corações a sua palavra, nos traga entendimento, direcionamento. Pai, nós agradecemos a Ti, o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós entregamos a Ti o nosso coração nessa noite. Muito obrigado por estarmos na Tua casa, obrigado pelo Teu grande investimento nestes dias a respeito da nossa família. O zelo, o cuidado, a proteção, a blindagem, o direcionamento, tudo tem vindo do Senhor, Pai. Nós temos total segurança em Ti, nossa esperança está posta no Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará. Abençoa a nossa casa, abençoe a nossa vida, e nessa noite, Senhor, implante valores no nosso coração, e convicções vindas do céu, do alto, para que sejamos firmes, na direção da nossa família, no cuidado, no zelo, na proteção, no investimento no trabalho, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Podem se assentar, irmãos, que o inimigo da nossa casa, da nossa vida seja repreendido e impedido de agir, de operar, em nome de Jesus, amém? Quantos participaram da conferência de casais que tivemos nesse dia aí, da família? Quantos participaram? Deixa-me ver, faça assim. Uma turma boa, mas eu vejo muitos que perderam, né? Perderam e perderam muito, porque foi uma conferência muito forte, muito abençoada, e tudo isso são investimentos da igreja para fortalecer os casamentos, fortalecer a família. Nós temos reafirmado que nossa família tem que dar certo, custe o que custar. E o preço não é pequeno para que uma família dê certo, para que uma família se mantenha, para que uma família vá bem, que tudo vá bem. Custa um preço muito alto, porque
há um desafio muito grande com relação à estrutura familiar, tanto no campo emocional, como foi dito aqui, né? Há uma fome no coração dos meninos, há uma fome, há uma carência muito grande, que chega a ser gritante. Ele falou sobre isso ontem, o pastor Douglas, né? E que quando há uma fome, há um risco muito grande de uma investida do inimigo para tentar preencher esse vazio, essa carência, com aquilo que vai desvirtuar os nossos filhos do projeto principal, que é a família, que são os valores da família, a estrutura da família, a manutenção e a permanência da família. Então, existe um desafio muito grande no campo emocional, existe um desafio muito grande no campo dos relacionamentos. Saber como fazer, o que fazer, saber o que falar, como falar, não é? Existe toda uma estratégia, toda uma filosofia, existe todo um princípio bíblico de como cumprir muito bem o papel, porque não depende de um só para que uma casa se mantenha de pé, não depende só do marido, não depende só da esposa, não depende só dos pais, não depende de nenhum dos filhos individualmente, mas é um trabalho em equipe, um trabalho em conjunto, um trabalho em família. Porém, queridos, eu tenho dito que ser o que Deus quer que a gente seja dentro do lar e na família o tempo todo, para que tudo dê certo e possamos acertar em todas as situações, é algo muito difícil, muito difícil. Nós não fomos muito bem treinados, né, para ter uma garantia de vitória. Como pai, por exemplo, às vezes a gente não teve uma referência muito boa, não tivemos uma referência muito boa, nossos pais se equivocaram em muitas coisas, alguns até nem pai tiveram, outros tiveram, mas por um tempo muito curto. Meu pai faleceu, eu tinha 11, 12, 13 anos de idade, então eu vi foi minha mãe trabalhando, batalhando, correndo atrás e, querendo ou não, a gente acaba aprendendo muito mais por aquilo que a gente vê do que por aquilo que a gente ouve. Então, nós temos estas referências e muitas delas, elas foram prejudicadas por situações que aconteceram dentro do nosso lar e o aprendizado também foi prejudicado. E, de repente, a gente se vê dentro de situações e a gente não sabe muito bem como lidar com todas elas, queridos. Nós não somos habilitados para garantir a felicidade da nossa família. Porém, contudo, temos que dar o nosso melhor e de uma forma processual e progressiva, a gente tem que ir aprendendo. E quanto mais rápido a gente aprender, porque o que a gente percebe são pessoas, membros de uma determinada família, que demora muito a aprender, demora demais a amadurecer, a entender como por que quando como demora demais, como lidar com o marido, como lidar com a esposa, e quando chega a aprender, já se prejudicaram tanto que fica tão difícil de reconstruir. Quando a ficha chega a cair, às vezes já é tarde demais, mas olha, eu creio que uma das dicas de Deus para nós, nessa noite, é acelerarmos o processo de aprendizado para correspondermos da melhor maneira possível no nosso papel. Os homens, por exemplo, ele tem um papel de marido, ele tem um papel de pai, ele tem um papel de provedor, ele tem um papel de sacerdote, ele tem um papel de ser o líder da família. É muito para nós. É muito, por isso que eu acho que os homens, assim, as mulheres devem compreender mais os homens. Os homens são tão bonzinhos e batalham tanto e enfrentam, amém? Não é isso? Eu creio que as mulheres tinham que ter um olhar diferente para nós, falar assim, eles são tão batalhadores, tadinho deles, né? E ter pena de nós. Fala Deus, fala Deus. Aleluia. Mas com certeza, queridos,
para tudo isso, como a gente vai saber lidar com tudo isso sem ter sido treinado para nada disso? Às vezes a gente foca toda a nossa energia, trabalho, tempo, em pelo menos colocar as coisas dentro de casa. E dá um conforto, dá uma segurança, dá um plano de saúde. Mas quanto custa ser o provedor de uma família? Quanto custa ter que enfrentar o que se enfrenta para trazer o pão de cada dia? Então, às vezes, só isso daí já seria para além daquilo que a gente pode fazer e garantir e se manter até o final. Mas junta também a questão sacerdotal. Se o homem vacilar na questão sacerdotal, ele está falhando também em um dos pontos principais da existência, do sucesso, da alegria, da felicidade do seu lar, da sua família. Mas ele também não pode vacilar como marido. Então, mesmo tendo se gastado tanto lá para ser o provedor e cumprir também o papel sacerdotal, e ele ainda tem um papel que é de extrema importância, que eu julgo que é uma das coisas mais importantes, é o papel dele como marido, e às vezes ele se quebra todo nos outros papéis e falha como marido, e a gente vai criando uma desestrutura nesse pilar de sustentação que é o relacionamento do casal, porque por várias razões, né? E às vezes ele tenta cumprir com tudo isso e falha com os filhos, porque quando vai lidar com os filhos, aí ele já deu o seu melhor em tudo, para todos, para cumprir alguns desses papéis. Quando chega na parte dos filhos, ele não tem mais essa energia, essa tolerância, essa paciência, essa capacidade toda que ele precisava armazenar para poder cumprir bem. Então, queridos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu estava conversando com o pastor Douglas e dizendo para ele assim: pastor Douglas, vou dizer como eu penso, moço. E olha que eu estou falando com pessoas de uma grande autoridade nessa área de família, porque esse moço cresceu vendo o pai palestrar sobre isso. Mas eu disse para ele, falei assim: olha, eu creio que existe uma série de regras, de princípios, de ferramentas que vão valer demais para fortalecer a família. E tudo que se puder aprender nos livros, de onde for, de quem for, coisas boas, para a gente saber o que fazer em muitas situações, tudo isso é muito bom, mas não é suficiente. Eu creio que existe uma parte que, se Deus não fizer, por mais habilidoso que alguém seja, por já ter se preparado da melhor maneira, já está lá na sua idade de maturidade, de experiência, e ainda assim, com tudo que ele aprendeu ao longo dos anos, ele ainda vai se ver em situações que ele não sabe o que fazer, e situações que ele não tem o que fazer, que ele não consegue fazer alguma coisa, e ele vai precisar do milagre. Então, existe uma parte que é da nossa responsabilidade. Por exemplo, aprender a dialogar, aprender a conversar dentro de casa. Esses dias, a dona Rebeca Tavares Sampaio Silva, segura, Rebeca, me pegou numa conversa, e a conversa foi ficando tensa. E ela puxava para um lado e eu puxava para o outro. Ela falando sobre social, sobre conveniência social. Os irmãos sabem o que é isso? Tive que aprender as duras penas, irmão, porque você não pode dar moleza. Você às vezes não sabe, mas não pode falar que não sabe. Você finge que sabe e enfia para dentro do negócio, porque pensa, acompanha esses meninos, irmãos. E eles estão lá estudando, atualizados em tudo, lendo tanta coisa, aprendendo na sala de aula, e vem com umas conversas para dentro de casa, e a gente, não, tudo é uma questão, e eu dizendo, defendendo sempre o meu lado, que é claro, que a mulher, ela tem um papel muito específico que é dela. E aí, quando eu apresento para minha filha essa relação daquilo que é da mulher, ela fala assim: isso é uma questão de convenção social, de conveniência social.
Assim, peraí. E pense, irmãos, sabe quanto tempo durou essa conversa? Um tempão. E mesmo no momento, ela sabe do que eu estou falando, no momento que a coisa ficou tensa, porque eu não estava conseguindo convencer ela de nada, e muito menos ela me convencer de alguma coisa, né? E eu firme no que eu creio, aprendi, e ela firme no que ela viu por aí. E foi. Eu respirava fundo, não deixava nela perceber, porque a vontade é de falar assim, ó, é assim, acabou, não discuta mais comigo esse assunto. É mais fácil, não é? Não. E vou lhe dizer uma coisa, irmãos, vou falar na frente dos meus filhos que estão aqui, porque com Edilson Júnior, às vezes a conversa também vira noite. E pensa um negócio, irmãos, é muito mais fácil a gente dar lugar a um ímpeto de nervosismo, de ignorância, de brutalidade, e querer decidir, definir, finalizar tudo no grito. Muito mais difícil é aguentar o que eu aguentei na conversa, e vai, minha filha. E ela levantou, e eu vi que ela ficou agitada. Então, aí no outro dia eu mexi no assunto um pouquinho também, e tal. Mas é muito difícil. Quer saber a verdade, irmão? Porque eu estou cumprindo todos os outros papéis e ainda tenho que cumprir esse, de ter que discutir com uma menina de 17 anos sobre coisas que ela está aprendendo, que eu já vi de novo, já li, pratiquei, vi, mas ela não estava me compreendendo e não estava me convencendo, e eu também não, mas eu fiquei ali, eu paguei um preço alto para ela construir na cabeça dela, sabe o quê? Meu pai é uma pessoa de diálogo. Meu pai é uma pessoa que me respeita nos meus posicionamentos. E pensa que é fácil. Minha vontade é falar, ô pirralha, cala a boca, você não sabe de nada, tá? Você ainda está cheirando a fralda, não discute comigo, não. Muitos pais fazem dessa maneira. Talvez porque já estão desgastados com todos os outros papéis. Trabalhou, cuidou da esposa, teve que dar conta de um monte de coisa com relação à esposa, que não é fácil. E às vezes a inadimplência está terrível. E como sacerdote, você tem que ter seu tempo na casa de oração, você tem que ensinar a Bíblia dentro de casa, você tem que ir procurando caminhos de como passar os princípios para não botar para a goela abaixo. E pensa, irmãos, eu vou dizer para você uma coisa, tudo bem, ainda assim tem uma parte que é nossa. E se a gente vacilar naquilo que nos cabe, nós vamos pagar um preço muito mais alto por não ter pago o preço de procurar fazer de uma forma equilibrada, ponderada, inteligente, com sabedoria, para edificar a casa. Então, pega aqui comigo, queridos, tem uma parte que é nossa e vai custar muito caro e vai exigir muito de todos nós, eles como filhos. Eles têm uma parte da responsabilidade deles também de cooperar com a estruturação, com a manutenção, com a permanência para o lar continuar sendo um lar de paz, um lar feliz e etc. Mas são muitos os papéis, muitos os desafios e é responsabilidade nossa fazer o que tem que fazer. E se falharmos nesses quesitos todos, as mulheres nos seus papéis, acho que é 1 ou 2, não sei, mas é brincadeira, gente, olha, não, olhei para a cara de algumas aqui, fechou a cara, não, estou brincando, irmão. Cadê minha esposa? Está por aí? Não, tá certo, então posso aproveitar. Então, não, de fato e de verdade também, eu louvo a Deus todos os dias pela minha esposa, e ai de mim se não fosse esse tipo de esposa que Deus me deu. Deus me deu exatamente o que eu precisava para me completar. Então, eu louvo a Deus, ela tem seus defeitos, tem suas virtudes. Eu, no meu caso, tenho minhas virtudes e minhas virtudes. Então, quer dizer, brincadeira, irmãos. Não, olha, vou parar com isso, vou parar. Já mostrei que eu sou mais defeituoso que ela. Então, mas eu louvo a Deus, o que ela realiza, queridos. Se eu tivesse me casado com outra pessoa, com outro perfil,
a gente não teria avançado o quanto nós avançamos. Então, está ela de um lado fazendo a parte dela, eu da minha parte e tal. Mas, queridos, o que eu quero trazer nessa noite aqui? E quero que você segure isso, eu estou muito convicto do que estou falando. Até aceito discussão, como bom pai, mas eu estou muito seguro do que eu estou falando. Existe uma parte que, se Deus não fizer, por melhor que façamos, ainda assim não vai dar jeito, não vamos conseguir. Deus deixou que fosse assim, sabe para quê? Porque imagina se dessemos conta de tudo. Então deixaríamos Ele de lado e diríamos assim: eu estou ocupado com as coisas que o Senhor me deu. Então eu não tenho tempo para o Senhor, porque o Senhor me deu os desafios de uma família, e eu não tenho mais tempo para mais nada. Assim seria. E Deus, sabendo disso, Ele deixou uma parte para que só Ele possa fazer para uma família ser de fato e de verdade uma família vitoriosa. Sem essa parte que só Deus pode fazer, uma família nunca vai chegar a ser uma família vitoriosa. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Estamos convencidos disso. Bom, e finalizando a conversa com Rebeca, no final eu que ganhei. Não fechamos ainda não? Tá bom, depois a gente continua. Ai, Deus. Então, o Salmo 128, querido, traz aí algumas coisas para nós, e que mostra qual é a base, qual deve ser a base da família. E ele diz assim: bem-aventurado, feliz, vitorioso, bem-sucedido, realizado, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A coisa mais importante para uma família ser vitoriosa está relacionado ao relacionamento que aquela família tem com Deus. Se aquela família tem relacionamento com Deus à altura do que deve ser, então ela terá de Deus o que ela depende, o que ela precisa ter. E que, se Deus não liberar, ela está fadada a médio e longo prazo, e definhando, adoecendo, se amargurando, se complicando. Então, é assim que é, simples assim. O relacionamento de uma família com Deus define muito mais do que qualquer outra coisa. Eu me lembro de um rapaz, poxa, eu queria tanto encontrar esse moço de novo. Eu soube que ele é pastor, parece que está em Valadares. Eu o conheci lá em Nova York. Um moço simples, humilde, bom de coração. E ele cantava assim: Deus conhece o meu desejo de ser bom. Deus conhece o meu desejo de servir melhor. Ele sabe o que vai no profundo do meu ser. Deus completa o incompleto que existe em nós. Eu nunca me esqueci dessa canção. Ele fazia dessa canção um princípio de vida. Deus completa o incompleto que existe em nós. Nós nunca seremos completos nos papéis que nos foi dado. Mas quando a família tem um relacionamento com Deus, então o Senhor entra numa parceria conosco. E é aí que a coisa acontece até com aquele que não tem muita habilidade, que não tem muito estudo a respeito que não foi formado, que veio de um lar todo complicado, problemático, cujas referências de paternidade são as mais distorcidas, equivocadas, complicadas, e que, se ele for por aquilo que foi construído dentro dele, ele só vai repetir a catástrofe na casa dele, que foi na casa dos pais dele. E aí agora nós encontramos pessoas sem ensino, sem referência, sem estímulo,
e precisando fazer com que a coisa dê certo. Mas eu creio assim, querido, se essa família nutre, alimenta, faz por onde, batalha nessa direção de ser uma família que comunga com Deus, que se relaciona com Deus, Ele virá com a sua graça, com seu favor, e vai nos sustentar de um jeito ou de outro. E a nossa família será edificada na rocha, edificada nos princípios da palavra de Deus, edificada no fluir da presença, da manifestação da graça. É isso que eu vejo dentro da minha casa. Eu já me vi, queridos, em situações de não saber o que fazer. E olha que eu estou na lista de pessoas experientes com relação à estrutura de família. Pelo tempo que eu venho trabalhando com isso, aconselhando, vendo, procurando entender, fazendo da minha casa um laboratório. Então eu estou na lista de gente que já sabe o que é, como é e o que deve ser. Ainda assim, situações me apresentaram ao longo da nossa jornada familiar que eu fiquei precisando de um gabinete pastoral. Eu fiquei precisando de orientação. Pensa numa coisa. Então, eu descubro por essas e por outras, porque a gente atende muita gente. Tem mulheres que não sabem como lidar mais com tanta ferida, com tanto trauma, com tanto rancor, com tanta decepção no seu coração, e ela não consegue se libertar disso. E ela só vê o caminho do divórcio, porque ela olha para dentro dela em todo tempo, por mais que ela se esforce, ela vê mágoa, ela vê ressentimento, ela vê, sabe o quê? Desconfiança. De mulheres que, por terem passado pelo que passaram, não conseguem nunca mais olhar com um olhar de confiança o seu cônjuge. Só que isso está atormentando a vida dela, isso está massacrando, está adoecendo a vida dela. E com o passar dos anos, essa pessoa está se tornando uma pessoa que deixa de cooperar com a manutenção da família e se torna um agente provocador de problema dentro da família. Por quê? Porque uma pessoa adoecida, de um jeito ou de outro, no momento ou no outro, vai acabar adoecendo os outros também. Só que ela já fez de tudo, já se virou pelo avesso para tentar se livrar daquilo que se instalou dentro dela e não consegue. Já fez de tudo, já seguiu todas as regras e princípios para tentar se livrar da desconfiança que foi provocada. E agora a pessoa está a ver navios, está quase naufragando. Mas Deus é aquele que nos socorre nas nossas fraquezas. Deus completa o incompleto que existe em nós. E tem uma parte tão sobrenatural, queridos, para nós termos upgrade na nossa vida, para nós termos níveis de cura. O Senhor é provedor para um nível de cura que nada pode providenciar para a nossa vida. Quem está compreendendo? A única maneira para dar certo a família é por aquilo que Deus estará fazendo pela tua casa. Então, tua casa tem que ser alimentada no relacionamento com Deus. Saímos de férias com os meninos, né? Saímos de férias com os meninos. E depois, na programação das férias, entrou um primo dos meninos. Para quê? Acabou sobrando para ele também. E ele veio de lá de Ilhéus aqui, ouvindo, tudo direcionado sobre relacionamento com Deus. Ensinei para ele todos os passo a passo do lugar secreto. Ainda falei com ele, agora você dá um jeito de ler meu livro, que você não lê até hoje, pecador. Tudo lá em casa, queridos, tudo lá em casa. A coisa mais importante lá em casa está ligado ao relacionamento com Deus, porque se eu não dou conta, minha esposa não dá conta, os meninos não dão conta, eu vou ter que confiar em quem dá conta. Então nós temos que nos achegar, nossa família tem que alimentar, porque pode existir hoje e não existir amanhã. Quanta família já foi muito crente, família mesmo, que os hinos eram tocados, o assunto era a palavra de Deus, tinha oração, tinha tempo com Deus, tinha leitura da Bíblia, tinha tudo em abundância, mas foi se esfriando, se perdendo. Hoje é uma família que não comunga mais com Deus. Essa família não vai muito longe. I'm sorry. Essa família não vai se manter.
Aqui no salmo anterior, você está com a sua Bíblia aberta no Salmo 128? Quero estimular, quero encorajar, quero desafiar você a sair daqui nessa noite e falar assim: meu Deus, o que é que eu posso fazer para alimentar dentro da minha casa o relacionamento da minha casa com Deus? O que é que eu posso promover? O que é que eu posso promover? Qual é a minha parte para que a minha família esteja bem atrelada o tempo todo com Deus? Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão é todo o nosso trabalho, o trabalho dos que trabalham para edificar a sua casa. E é tudo tão trabalhoso, é tudo tão custoso, é tudo tão desafiador. Manter uma família em paz é uma coisa tão difícil, mas aqui está dizendo assim: todo esse trabalho que você tem será em vão, se a sua família não tiver totalmente envolvida em um relacionamento com Deus. Relacionamento que é alimentado todos os dias, de uma maneira ou de outra, ou melhor dizendo, de muitas maneiras. O que se fala, o que se faz, o que se lê, o que se comenta, o tempo para isso, o tempo para aquilo, tem que ser na direção de um relacionamento com Deus. Diga aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar, não proteger, não colocar muros de fogo, não colocar uma... Irmãos, quem aqui se vê capaz de proteger sua família? Levante a mão, por favor. Quem aqui se vê capaz de proteger, de guardar sua família em todo o tempo todo? Você vê que quando a gente vai dormir, né? Na sua casa tem alarme? Quem tem alarme em casa? Faz assim, alarme em casa. Um bocado de gente tem, outros não tem. Na minha casa tem alarme. E aí eu não durmo sem verificar as portas, janelas e tal, e depois eu ligo o alarme. E enquanto eu estou subindo, ele está lá indo para ser armado. E aí eu entro no quarto, né? Nisso eu já tive um tempo com o Senhor, mas agora eu vou... a minha esposa não está aqui, mas se ela estivesse, ela ia testemunhar. Eu entro no quarto, eu demoro muito até ir para a cama para dormir. Então, eu faço um bocado de coisa. Minha esposa fala assim: meu Deus, você parece que não gosta de dormir, né? Eu falei: não sei, quem sabe. Ela falou: você demora demais. Minha esposa, irmãos, ela entra dentro de casa, vai direto. 5 minutos, ela já fez tudo e já está roncando. Eu estou indo para o quarto para falar uma coisinha com ela, já está, às vezes, fingindo. Acontece isso lá com vocês, não? Fingindo, irmão, que ela sabe que quando eu pego para conversar, e eu sou muito ativo, essa hora para conversar. E aí, queridos, pensa um negócio. Nem sei mais o que eu estava falando. Aí, depois que eu fiz tudo, e minha esposa já está roncando, e às vezes está fingindo, e ela fica só me observando quando está fingindo, né? Eu, em vez de, já está tarde, em vez de eu deitar e confiar que tudo vai estar bem, porque eu já liguei o alarme, as portas estão fechadas, está tudo arrumadinho. Olhei lá, de vez em quando fica um gás soltando lá na cozinha, né? Esses dias, a Rebeca botou não sei o que para fazer não sei o que para mim, esqueceu e foi embora, e eu demorei um pouco mais de subir, e estou vendo um barulho. Eu falei: que barulho é esse? Já tinha secado a água na panela, graças a Deus que secou, fez barulho. E antes de dormir eu fui lá. Na sua casa tem essas coisas? Eu acho que é só lá em casa, hein? E aí, depois de tudo, eu sento na cama. Você senta na cama, mas você já não teve um tempo com Deus e tal. Eu preciso me certificar de uma coisa, irmãos, que eu fiz o meu melhor para alimentar relacionamento com Ele. Então eu sento, eu tenho mais um tempo com Ele.
E aí eu peço pela minha esposinha, que já está roncando ou fingindo. Peço por Rebeca, peço por Edilson Júnior. Peço, Senhor, é um ritual, é uma liturgia que eu não abro mão. E quando acontece de eu passar por cima disso, eu falo, eu não devia ter feito isso. Então, existem ações reais, práticas, concretas, que mantêm o relacionamento com Deus, mantém o Senhor agindo, mantém a sua casa protegida, porque ali também eu repreendo o diabo, neutralizo, amarro e dou decretos contra o inimigo, e peço ao Senhor para nos guardar a saúde durante a noite. Por quê, querido? Sabe por quê? Porque tudo que eu possa fazer não é suficiente, alarme não é suficiente. A gente põe, mas a gente sabe que não está seguro por causa do alarme, nem por causa das trancas nas portas. Então, minha confiança mesmo está no Senhor. Por isso eu me seguro nele o tempo todo. E a gente pode dormir, passar mal ali, queridos, e já era. A gente pode dormir e acordar com alguém dentro do quarto e já era. Tanta coisa pode acontecer. Então, minha segurança, a sua segurança tem que estar no Senhor. E se você faz estas e outras coisas mais, comprova isso. Se você não faz, comprova o contrário disso. E aí se percebe que não está sendo alimentado a comunhão com Deus. Mas aqui diz que se o Senhor não nos guardar enquanto dormimos, não tem alarme que dê jeito. Se o Senhor, por exemplo, eu saio para viajar, às vezes estamos dentro do carro, já na garagem, pronto para sair. Vamos orar, e ficamos ali. Senhor, guarda-nos nessa estrada, vá à nossa frente. Senhor, livra-nos do mal, seja impedida a operação de demônios do asfalto. Senhor, eu abençoo todos os motoristas por quem vamos passar, que passar por nós. Senhor, os principados das cidades, das estradas, e neutralizo, e vai. Isso é a resposta daquele que depende, que entende que depende e que não quer correr risco de estar se segurando por conta própria. Quem está compreendendo, diga aleluia. Mateus capítulo 7, 24, diz assim, que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele está construindo a sua casa na rocha. Josué 24, 15, diz assim, olha, vocês escolham a quem vocês vão seguir, a quem vocês vão servir, com quem vocês vão se envolver, em quem vocês vão depositar sua confiança. Escolham hoje. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos, queridos, como uma decisão no mundo espiritual. Diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos aplaudir a Ele. E no versículo 2 do Salmo 128 diz assim, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A base da família sendo o relacionamento com Deus, haverá provisão. Provisão, queridos, provisão. Haverá prosperidade, haverá progresso, haverá sustento. O Senhor cuidará do nosso sustento e nós poderemos confiar nisso, ter descanso a respeito dessa provisão divina. Diga aleluia. A respeito dessa provisão divina, porque o Senhor abrirá as comportas do céu, porque a base da nossa família é o relacionamento com Ele. Estando relacionados com Ele, nós somos fiéis a Ele, diga aleluia. Nós cumprimos o que a Bíblia orienta para que o Senhor se mova na nossa direção. E uma das coisas que nós, no relacionamento com Ele, como família, a gente alimenta é a fidelidade financeira da nossa casa ao Senhor. Nós estávamos almoçando num determinado lugar, estou dando testemunho da minha família. Estávamos almoçando num determinado lugar, e uma pessoa veio e falou assim, eu quero abençoar você, ali na mesa, no restaurante. E pensa você qual foi minha reação.
Não, meu irmão, não faça isso, não faça, eu não quero, eu não aceito. Não, não foi nada disso, irmão. Eu disse assim, faça logo o que tem que fazer. Ele falou, eu quero lhe abençoar ali, baixinho. Aí eu, baixinho, também orei por ele e tal. Ele falou assim, só que não é só você. Falei, não, quero abençoar sua esposa. Estendeu a mão e abençoou minha esposa. E depois ele falou assim, mas também eu quero abençoar os teus filhos. Eu falei, opa, o negócio está fluindo. E aí ele foi lá, abençoou Rebeca, abençoou de São Júnior. Assim que eles receberam a bênção, eles estão aqui, eu falei assim, já fizeram a conta do dízimo, da oferta e da primícia? Falei? Já fizeram a conta? É que eles fazem isso, mas para garantir que não vão se esquecer, porque podem se esquecer. E eu sei que se nós queremos que algo do céu seja liberado, entendendo que a gente depende disso, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Alimentar relacionamento tem a ver com fidelidade a Deus naquilo que o Senhor nos pede, queridos. Senão vai ser só uma religião, vai ser só um discurso, mas a coisa ela é prática, ela é efetiva, ela é aplicativa. Se eu sento na beirada da cama para orar, já tarde, já cansado, já cumpri meu papel como marido, como provedor, como isso, como aquilo, e agora me dou ao trabalho de cumprir meu papel como sacerdote da minha casa e cobrir minha família, é porque essa relação com Deus, ela não é só teórica, ela não é só conceitual, ela é prática e aplicativa. E se você não tem estas ações que comprova que você está alimentando o relacionamento da sua casa com Deus, então é tudo só um discurso, é só uma ideia, e isso não funciona no mundo espiritual. Quem está acreditando, quem crê e recebe, diga amém. Nós temos que ter as obras da nossa fé. Eu faço porque creio. Se eu creio, então eu faço. E se faço crendo, eu terei uma resposta do céu para a minha vida. Agora, se eu não creio, eu vou fazer por quê? Se eu não estou fazendo, é porque, na verdade, eu não estou crendo. Então, eu creio que quem nos guarda é Deus e não é o alarme. Você crê também? E o que é que você faz como obra dessa fé, como verdade dessa fé, como resultado desta fé? Eu oro também. Então você crê, e não é só uma conversa. Queridos, o cristianismo, ele é vivencial, ele é experimental. Fora disso, é uma religiosidade vinda de uma estrutura grego-romana que nos engana, é falso, é equívoco, é engodo, mas a nossa fé, quando é real, verdadeira, você vê o fruto dessa fé. Então, estou contando, eu não programei nem que eu ia falar sobre família hoje à noite, mas olha os episódios acontecendo. E eu chego para os meninos e falo assim, receberam um trocadinho, uma oferta, gostaram de receber? Gostaram. Separa o que pertence a Deus, separa o que é como semente, não coma o que é semente, coma a outra parte. Não coma parte do que a gente recebe, que é semente. Uma parte do que Deus nos dá, irmãos, é para suprir nossas necessidades, resolvermos as coisas. Mas uma parte do que Deus nos dá é para ser transformado em semente. E a nossa maior prosperidade vai vir da parte da semente, mais do que da outra parte. Diga amém. Os 10% que separamos como fidelidade, é daí Ele que vai abrir portas, Ele que vai produzir milagre, provisão, portas abertas, proteção, livramento, para que a gente avance. Então, uma parte é para suprir mesmo, outra parte não, querido. E aí eu preciso ensinar para eles. E eu disse assim, não esqueçam, dízimo, oferta e primícia. Eu sou dizimista, ofertante e primiciador.
Toda vitória que eu tenho a consciência de separar uma oferta para trazer em gratidão pela vitória que Ele me deu. Todo desafio que eu tenho a consciência de ofertar para provocar os céus e mover os céus para aquilo que eu vou enfrentar. Quem está compreendendo, queridos? Então não é conceitual simplesmente. Você aprende para aquilo encarnar na sua vida e você poder praticar. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é que está construindo a sua casa sobre a rocha. Oh, vamos dar um aplauso ao Senhor. A casa de muita gente está ruindo, está enfraquecendo, está adoecendo. A casa de muita gente, queridos, está se fragilizando cada vez mais. Mas quem edifica na rocha, o vento vem, traz dificuldade, traz lutas, mas ele não derruba a nossa casa, porque ela está firmada na rocha. E o significado de uma casa, quem ama a sua família? Quem ama a sua casa? Quem ama os seus parentes? A estruturação disso está em praticar. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a alguém que está construindo a sua casa na rocha. Quando o vento soprar, os rios subirem, a chuva cair e derem com ímpeto contra aquela casa, ela vai se manter de pé. Por quê? Porque foi construída na rocha que produz bênção, que produz estruturação, que produz blindagem, alinhamento, direcionamento, e vai por aí afora. Diga aleluia. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 8. Em um dos papéis, não só do marido, né, como provedor, hoje, muitas mulheres também estão trabalhando para serem provedoras do lar, que foi a base da minha discussão com a Rebeca, agora que a ficha caiu que eu lembrei. E eu dizendo assim, Beca, o padrão de Deus não é a mulher trabalhar. Não, mas a mulher não trabalha e fica lá escravizada, subjugada por ele que trabalha e põe tudo. E eu falei, se ele está falhando no papel e ela agora busca uma alternativa para não ser oprimida por um marido que tem como obrigação amar como Cristo amou a igreja, é um negócio forte, né? Assim mesmo se doou por ela e etc. Se ele está usurpando essa posição de homem, de cabeça, de marido, e não está correspondendo, não justifica a mulher pegar um caminho alternativo e agora querer competir com ele e até, se possível, ganhar mais do que ele. Aí na cabeça dela falou, não, é porque a coisa foi caminhando para isso, por causa disso. Eu falei, tudo bem, eu entendo. E foi isso que deu uma discussão quase que virou à noite. Eu falei, não, eu entendo. Porém, contudo, todavia, Deus que criou tudo, criou um padrão. Criou a mulher para algo e o marido para algo diferente. Tudo bem, se a coisa se perdeu no caminho. E aí agora estão buscando... Por isso que a mulher agora começou a trabalhar, procurando seu espaço, procurando sua autonomia, sua autoridade, sua independência, né? E os filhos, desde cedo, vai para a creche. É assim? Pega os meninos, recém-nascidos, irmãos, recém-nascidos. Como os dois estão nesse modelo, né? Que é uma conveniência social, tudo bem. Então, as crianças vão ter que também, vai para a creche. Antigamente, a mulher cuidava do lar e o marido trazia as coisas para dentro de casa. Só que o marido usurpou disso, abusou disso. A mulher, então, quis se levantar para procurar o seu espaço e falou, vou estudar. Inclusive, ela jogou na minha cara. Ela falou assim, você quer que eu faça medicina? Por quê? Para quê? Eu falei, vamos mudar de assunto, por favor?
Tudo bem, chegou onde chegou, é a realidade. Mas não foi assim desde o princípio, e o que foi criado e projetado por Deus não foi isso. Por que eu estava falando disso? Assim, e aí então, vai os dois para o campo profissional para terem melhores coisas, melhores condições, melhor provisão. Tudo em nome de ter mais coisas e mais condição, mais conforto, mais segurança financeira, melhor plano de saúde, melhor casa, melhor carro. Tudo bem, tudo bem. Mas a família estruturada em Deus, queridos, não vai precisar se matar para isso, ou acabar com a família para isso. Sabe por quê? Em nome disso, por isso, em prol disso, muita família está sendo fragilizada. Por quê? Porque entraram nesse sistema de uma conveniência social, aprendi e agora não esqueço mais, de uma conveniência social. Mas em prol de quê? Que os dois estão lá enfrentando 8, 10 horas de trabalho. Não, em prol de quê? Ela, porque não quer depender dele. E ter suas coisas, ter sua autonomia, poder mandar também, porque tudo é uma disputa de território, no final de contas, irmãos. É disputa de território. Porque ele também é um cabeçudo, ignorante, estúpido, que utiliza do poder, dos poderes que ele tem e oprime e excede nessa autoridade. Tá bom, mas isso custa um preço. O relacionamento deles dois está prejudicado e os meninos estão sendo criados por outros. Porque ela não tem tempo. Ele não tem tempo. Ela já não cuida das coisas dele. Então, ele agora vai lavar prato e arrumar as roupas. Isso é muito difícil para nós. Eu acho isso uma judiação, irmão. Eu acho isso muito difícil. Isso não tem nada a ver com a gente. Irmãos, teve uma vez que eu estava fazendo isso. Aí eu falei, tira uma foto. E eu lavando prato. Irmãos, nunca vi tanta visualização numa postagem. E era só mulher postando, tipo assim, dizendo, é isso aí, apóstolo, dá o exemplo. Mas olha aqui, irmãos, olha o que diz o Salmo 127. Essa corrida, seja lá por qual motivação for, ou por qual conveniência social que se instalou e se definiu assim, seja lá pelo que for, e que traz prejuízo, traz ou não traz? O marido chega em casa quebrado, despedaçado, estrangulado com tudo, e ele chega em casa e encontra uma esposa pior do que ele. Quem vai consolar quem, coitado? E se ele chega suado, às vezes chega ela cheirando a oficina mecânica. Vai ficar com as unhas todas cheias de graxa, vai ficar cheirando graxa. Não, porque então vai ser mecânica também, pensa que é fácil entrar debaixo dos carros ali naquele calor, e você ali, motor ligado. Eu estou tentando tirar as de cabeça, os homens entenderam? Bom, larga para lá, irmãos. Salmo 127 diz assim, versículo 2, olha, irmãos, dependência, inclusive, porque é o que é mesmo, é assim que está, tudo bem, mas vamos entrar numa relação de dependência para Deus ter misericórdia de nós, mesmo nesse contexto real, porque isso não é o ideal, mas é o real. Então, é um Deus nos acuda, para que a mulher, por temer o Senhor, e ela estudou mais do que o pobre coitado, ela está ganhando 40 e ele 2.000. É muito difícil esse negócio ficar tranquilo, hein, irmãos? Ela estudou, ela ganha 40.000. Ela que paga tudo agora. O outro, o que ele ganha, o que ele sabe fazer, é R$2.000. Ela tem que ser muito cheia de Deus, muito crente e temente, para não ficar esfregando na cara dele toda hora que a coisa
É assim ou não é, irmãos? É uma questão de conveniência social. Mas não é o ideal. Não foi assim que Deus estabeleceu, não. Chegamos onde chegamos, mas vai ter problema sim. Aí, até por causa disso, que Deus já previa, faz-se necessário ainda mais que esse lar esteja atrelado a Deus, para essa mulher ser equilibrada, esse moço também não ter a sua autoestima massacrada. Vai precisar muito de Deus. E aqui diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá, até enquanto estão dormindo. E Deuteronômio, abra lá em Deuteronômio, vale a pena, capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8. Irmãos, dependência de Deus para tudo, para tudo. Deuteronômio capítulo 8. Dependência de Deus para tudo. Se o formato se definiu assim, mesmo assim vamos ter que ter milagre, talvez mais agora, mas Deus é conosco e em tudo Ele vai nos dar vitória por sermos uma casa que alimenta o relacionamento com Deus mais do que qualquer outra coisa. 17 e 18, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. O Senhor sabia, queridos, que ia chegar nesse tempo, fazendo com que houvesse uma necessidade de ser como está hoje. E para não ser assim, tem que ter muita fé de que Deus proverá. Deus vai continuar dando força para ele e ela, ou eles, continuarem lá no mercado de trabalho, porque você pode já não estar mais lá da noite para o dia e não voltar nunca mais, e ter uma dificuldade que trava, que impede, e você ficar dependendo mesmo de um milagre. Aqui Deus não quer isso não. Deus quer continuar dando força para você ter o seu sustento. Porém, te lembrarás que é Deus que dá. Te lembrarás que é Ele que te dá força, que é Ele que te dá capacidade, te dá inteligência, te dá sabedoria, porque se for tirado qualquer uma dessas coisas, você entra num retrocesso. Eu vejo muita gente entrando num retrocesso. Então, tudo é Deus. Quem está compreendendo que tudo é Deus, queridos? É Ele que nos dá força para adquirirmos a realização dos nossos sonhos. E por fim, versículo 3, volte lá, onde estávamos, no Salmo 128. E vamos encerrar. Salmo 128, versículo 3 diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Como essa linguagem é uma linguagem cultural, contextual, eles têm mais ideia do que queria dizer, mas a gente sabe que é alguma coisa muito boa com relação à família, aos membros da família, na área dos relacionamentos. Quando uma família alimenta o relacionamento dela com Deus, faz por onde, foca, trabalha para que isso não se perca, porque, queridos, perder isso é muito fácil, manter isso é muito difícil. Ainda agora eu combinei com o Edilson Júnior, porque ele tem um tempo dele de oração, da forma como tem sido e onde tem sido. Chamamos ele essa semana passada. Falei, filho,
a gente quer que você vá mais fundo naquilo que você já está fazendo. E queremos que você escolha também a tenda do encontro, porque ele faz no quarto dele. E você se deu o trabalho de ir para lá, que é um ambiente chamativo para isso, preparado para isso, propício para isso. Lá já tem um sonzinho que fica lá 24 horas. E lá já tem tudo preparado. O ambiente entra, fecha a cortina e aí chamamos ele para uma aliança, chamamos ele para um propósito. É mesmo? É. Porque são por estas e outras que a gente vai. Todo dia eu pergunto para minha esposa, filhinha, porque ela é muito elétrica. Filhinha, já teve hoje seu tempo com Deus? Não, ainda não, mas daqui a pouco eu vou parar e vou fazer. Mas todo dia eu estou lá, cumprindo o meu papel sacerdotal de alimentar o relacionamento da minha casa com Deus, porque eu não confio nas outras coisas mais, em nada mais. Faço tudo, mas confio nele, dependo dele. Quem está compreendendo? Esses dias eu cheguei para a Rebeca, falei assim, filhinha, de 1 a 10, tudo é esquema, irmãos. De 1 a 10, o quanto você ama Jesus? E eu falei, Senhor, valei-me nessa hora, me ajuda, Senhor. Ele falou, o quê? 10. Pensa na alegria do meu coração. Pensa na alegria do meu coração. A coisa que eu mais quero para os meus meninos é que eles alimentem o relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, o Senhor Deus sabe do que necessitaríamos e até de que chegaríamos em tempos difíceis como este, e sabe que a ansiedade seria o mal deste século e que tomaria conta das pessoas, produzindo doenças que somatizam por conta das tensões, das preocupações intermináveis. Então o Senhor sabia que chegaríamos neste tempo. Mas Ele deixou um caminho mais seguro, dizendo assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, e Ele está falando sobre estas coisas que permeiam as nossas necessidades e nos faz ir para o campo de batalha. Ele disse assim, as demais coisas virão por acréscimo. Prioriza. Sua casa tem que estar impregnada da vida de Deus, tem que ser movida para o relacionamento com Deus, tem que ser esquematizada de uma forma estratégica para Deus e para Deus. Eu amo quando eu chego lá embaixo, minha esposa sempre sai da cama mais cedo, eu amo quando eu chego lá embaixo, que eu abro a porta da cozinha, eu ouço logo o som evangélico cristão adorando a Deus, tocando na cozinha. Tudo que puder ter dentro de uma casa que promove relacionamento tem que ser estabelecido. Porém, queridos, tudo que opera o contrário tem que ser removido, Por nada nem por ninguém a sua casa pode perder o relacionamento com Deus. Aqui fala que feliz o homem que tem o Senhor. E aí fala da esposa, fala dos filhos e depois ainda fala dos descendentes, queridos. Fala dos descendentes. Veremos com alegria o que veremos. São promessas de Deus que estão embasadas na família que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos e não se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem todo o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Serão como a videira
plantada junto a ribeiros de água, dando o seu fruto no tempo certo. Então, fruto não é tanto resultado de esforço, fruto na família principalmente, é resultado das nossas raízes estarem aprofundadas nele. Queridos, Deus sabia que nós íamos chegar no tempo que chegamos, e como a coisa seria difícil demais para a esposa, para a mãe, para a dona de casa, para a mulher ser mulher virtuosa e saber lidar com o marido, saber lidar com o menino, saber lidar. Eu disse para os meninos lá, na hora que vocês receberem os diplomas lá, tem que dar graças a Deus e depois graças a minha esposa que acompanha esses meninos aí. Vai ser um diploma para eles, um diploma para ela. Então, ela acompanha, ela vai da escola, ela cobra. E eu falei, meu Deus. Agora, queridos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E aí, por exemplo, o que está afastando a família do relacionamento com Deus? Você tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Por exemplo, queridos, eu sou defensor de frequentar a igreja. Todos vocês aqui, sem exceção, têm relatório de entrarem por aquela porta quebrado, baqueado, triste, deprimido, desistido e ter recebido uma palavra de Deus. E no momento do louvor ter se recuperado. Isso aqui para muita gente é uma terapia, é um renovo, é um fortalecimento. Toda pessoa que diminui sua frequência na igreja, ele já está se expondo a essa realidade maligna e contrária de relacionamento com Deus que já está sendo minado. Toda pessoa incendiada com Deus, ela está na casa de Deus. Toda pessoa fria com Deus, ela desaparece da igreja. E não adianta dizer para mim, não, Deus está em todo lugar. Pergunta se ele para ter culto de 2 horas na casa dele, 2, 3 vezes por semana. Tem nada. Tem muitas outras coisas, mas queridos, não se distraia, alimente o relacionamento da sua casa com Deus. Amém? Esses dias conversamos com a esposa de uma pessoa que está sumidérrimo aqui. Está sumidérrimo. Deus tenha misericórdia de depois não ouvimos aí, principalmente no caso dessa pessoa, uma notícia trágica. E aí a gente manda mensagem e liga e fala. Esse dia minha esposa visitou, aí foi falar com a esposa. Por que você está sumida junto com os teus filhos? Porque meu marido não quer ir, não está indo, está desanimado. Aí você sabe, a gente acaba desanimando também. Não deve nunca desanimar. Se o cônjuge desanimar, você não desanime. Se der para trazer ele junto, traz junto. Se não der, fala assim, você fica aí que eu vou buscar a Deus por nós. Alguém tem que se manter firme quando o outro enfraquece. Assim tem que ser, amém? Vamos ficar em pé. Nós só vamos cumprir o nosso papel dentro de casa quando estivermos firmes no Senhor. Como filhos, como pais, como mães, como esposa, como dona de casa, como profissionais, como provedor, se estivermos firmes com o Senhor. Firmes com o Senhor. Feche os teus olhos e eu gostaria que você firmasse aí com Deus um compromisso, uma decisão, uma aliança, porque decisões decidem destino. Sim ou não, queridos? Decisões. Não adianta a gente deixar situações e se estendendo. Se você não tomar uma providência radical, as situações vão continuar se estendendo. Você tem que se posicionar, fazer o caminho de volta. Tu buscar a Deus diariamente, voltar à leitura da Bíblia, voltar a conversar sobre Deus dentro de casa, voltar a ensinar, se precisar, se tem jeito, faz culto doméstico, mas crie um ambiente, bote música para
tocar, que adorem a Deus, e promova, vá para o lugar secreto. Se o seu cônjuge não quer ir, vai você, promova relacionamento com Deus, represente a tua família no que diz respeito a relacionamento com Deus. Se ninguém for, você vai estar ali, na brecha pela tua casa, na brecha pela tua família, mas você vai cobrir a tua casa, e não vai arrefecer, não vai retroceder, não vai esmurecer, não vai jogar a toalha, porque se Deus não edificar a nossa casa, nós estamos perdidos. Fecha os teus olhos, esteja aí se renovando, se aliançando, se comprometendo com Deus. Está em jogo a tua família, está em jogo a tua casa. Peça perdão do que foi, do que foi equivocado, do que foi falha, do que foi erro. Peça perdão, fala: Senhor, olha, me perdoa. Se renova em Deus e avance, e siga em frente. Diga como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo meu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém revelou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto.
sou teu Deus. Eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus. Você vai orar pela sua família. Feche os teus olhos. Como alguém que depende dele, que entende que tem uma parte que só ele pode fazer. Diga para ele: Senhor, a minha família depende totalmente do Senhor. Diga para ele: eu vou cumprir a minha parte com toda a dedicação. Vou dar o meu melhor. Vou ser focado em aprender as habilidades para cumprir o meu papel dentro da família. Mas, Senhor, minha dependência mesmo vai ser de Ti. Minha confiança vai estar sendo posta no Senhor, Pai. Por isso eu oro, diga: eu oro pela minha família. Esteja orando, fala: coloca a minha família nas Tuas mãos, seja conosco, livra-nos do mal, Senhor, nos dê provisão, nos ajuda nas nossas limitações e fraquezas, Senhor, a respeito daquilo que nós não conseguimos, não sabemos. Seja conosco, nos socorre, assiste a nossa casa, assiste a nossa família, nos dê vitória, nos dê livramento, nos dê proteção, Senhor. Eu vou estar diante de Ti pela minha família. Diga para ele: eu vou estar diante de Ti pela minha casa. Eu vou ser frequente no lugar de encontro contigo, me colocando na brecha pela minha família, todos os dias. Diga para ele: eu vou cobrir a minha família e manter e alimentar essa aliança contigo, essa ligação contigo, através da oração. Senhor, eu vou buscar o Senhor pela minha família, para que o Senhor venha, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor socorra a minha casa, para que o Senhor livre a minha casa de todo mal e nos dê vitória, vitória no casamento. Diga para ele: vitória no casamento, vitória na saúde. Senhor, nos livra de coisas terríveis, coisas tenebrosas. Livra a nossa casa, só o Senhor pode livrar. Como alguém que entende que tudo vem dele, Senhor, eu oro pelas finanças da minha casa. Diga para ele: Senhor, libera a bênção da prosperidade. Se o Senhor não nos prosperar, todo o nosso trabalho é em vão. Fortalece o casamento, fortalece os filhos, livra os filhos de se desviarem do caminho, livra os filhos de decisões erradas, livra os filhos de envolvimentos errados, livra os filhos de sentimentos errados. Diga para ele: Senhor, é o Senhor que guarda a minha casa. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, seja comigo, Senhor, na construção do meu lar. Eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Sem Ti eu nada posso fazer. Confesse isso para Ele. Ele disse isso, falta você confessar. Ele disse: sem mim nada podeis fazer, o que fizerdes será em vão, nada é suficiente, sem mim nada podeis fazer. Oh Deus, libera a Tua bênção aqui nessa noite, Senhor, sobre todas as famílias. As famílias estão sendo assoladas, prejudicadas. Há um grande investimento do império das trevas para destruir nossa felicidade, destruir nosso lar, Senhor. Por muitas frentes o inimigo tem vindo, mas por 7 caminhos o Senhor fará com que ele fuja, que ele fuja, que ele fuja. Libera a Tua bênção de provisão, Senhor, de proteção, de livramento, de graça, de paz, de alegria. Derrama favor sobre os lares, favor sobre os lares, favor sobre os lares, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelos méritos do Calvário. Ainda que não somos dignos de nada, ainda assim o Senhor nos ama, porque somos os Teus filhos. Obrigado, Senhor, obrigado. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, Pai, na certeza do Teu agir em nossa casa. Amém, Senhor, amém, amém. Nós vamos agora, ofertar pela família. Vamos ofertar pela família. Separe uma oferta, você vai vir ao altar, vai dizer: Senhor, eu estou com essa oferta representando a minha família no Teu altar. Essa oferta
é a minha família no teu altar. Você vai vir com alegria, separa uma oferta. Os que trouxeram o seu dízimo, a sua primícia, pode fazer, faça com alegria. Pode sair do seu lugar. Vem cantando, adorando ao Senhor, dizendo: fecha a porta. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como nunca revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as suas lágrimas como ninguém enxugou. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Nós apresentamos a Ti, Senhor, uma semente para uma colheita. Nós apresentamos também a Ti, com o que fizemos, a nossa fidelidade e o nosso amor para com o Senhor, porque amamos o Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Por isso nós cumprimos a Tua palavra com relação às nossas finanças, em ser fiel ao Senhor. É prova do quanto nós amamos, mas também plantamos uma semente para uma grande colheita na nossa família, apresentando através das ofertas a nossa família no Teu altar, uma família rendida, consagrada, dedicada ao Senhor. Nossa casa nós dedicamos a Ti, nós consagramos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Libera favor sobre nós, libera provisão, proteção e livramento, e abençoa-nos em todas as áreas da nossa casa, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Evangelista Gabriel, venha por favor, filho. Nessa parte final nós temos aqui as questões de saúde, aniversariantes e estas outras situações. Lembrando, queridos, que nós vamos ter o encontro com Deus agora no dia 20, para você levar as pessoas, convidar pessoas. Quantos aqui realizaram o Lar de Paz? Quantos realizaram o Lar de Paz? É importante você ligar para essa família e convidá-los para irem no encontro com Deus. E nós vamos convidar todos os encontristas do 100º encontro e do 99º também. Nós vamos ligar para todos eles, para que eles possam enviar pessoas para o encontro, porque sabemos que o encontro é extraordinário. Diga aleluia. Cadê Mateus e Débora? Camoverria.
Então nós temos essa... Queridos, nós estamos com 2 classes de escola de líderes. Para quem não fez a escola de líderes, nós estamos também com a classe preparatória para o batismo. Tem alguém aqui que é de Jesus, mas ainda não se batizou? Faz assim, deixa me ver, ainda, muito bem. A classe, você venha no próximo domingo, 4:30 da tarde, a classe preparatória para o batismo, tá bom? Domingo, às 4:30 da tarde, ainda dá tempo de você participar. Eles vão se casar agora nesse próximo final de semana. Meu Deus, diga, uau, que maravilha. Até que enfim eu já não aguentava mais esperar, mas eu, hein? E eles estão convidando toda a igreja, se quiserem comparecer na cerimônia, vai ser lá no sítio da igreja, às 19 horas, toda a igreja está convidada, e nós vamos ficar em pé e orar e abençoar esse casal. Vamos ficar em pé e depois Gabriel vai fazer a oração final. Estenda as mãos para cá e vamos honrar a vida deles. São 2 pessoas muito preciosas, estão casando no Senhor. Tiveram uma chamada que eu dei lá atrás, né, sobre corte, e eles estão firmes no Senhor, graças a Deus, honrando o Senhor. Pai, nós abençoamos este casal que está indo para um novo tempo na vida deles, aquilo que o Senhor idealizou desde a eternidade, para que se constituísse uma família entre eles dois, e que seja uma família abençoada, um casamento abençoado, cercado sempre por aquilo que vem do alto, como nós pregamos hoje. Será uma família aliançada contigo, família bendita do Senhor. Nós estamos abençoando, Senhor, neste sábado a cerimônia, toda a preparação, Senhor, quantos desafios, mas tudo tenha a mão do Senhor, a presença do Senhor, o favor do Senhor, eles sejam plenamente assistidos pelos céus. Abençoamos a vida deles, preciosos eles são aos nossos olhos e aos olhos do Senhor. Nós pedimos que o Senhor os honre de uma forma poderosa, em nome de Jesus, e todos digam amém. Vai dar tudo certo, viu? Graças a Deus. Nós vamos orar por alguns pedidos. Vamos orar pelos aniversariantes, a irmã Miriam. Que Deus abençoe a vida da senhora. A senhora tem sido um grande instrumento de Deus para todos nós aqui. Saiba que a senhora é uma bênção e é muito querida por todos nós. A irmã Miriam, ela é a líder dos introdutores, que, diga-se de passagem, todos têm prestado um excelente trabalho aqui na igreja. Você já viu quando você chega, aquele sorriso? A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. É bom, né? E também a missionária Sirlene, a esposa do pastor Valdomiro, está completando mais um ano de vida hoje. Nós vamos orar pela vida dela, que também tem sido uma grande bênção nas nossas vidas. Ela que está à frente da escola de líderes aí, né? Eu tenho certeza que todos que estão na escola de líderes têm aprendido muito. E é importante para nós fazermos a escola de líderes, porque quanto mais nós conhecermos de Deus, mais capacidade nós vamos ter de torná-lo conhecido lá fora. E nós precisamos mesmo ser cópias de Jesus, onde quer que venhamos estar. Vamos orar pela saúde de Yuri, vamos orar pela vida de Welkson e família, pela vida de Jaqueline, William, Adriele, Rian, pela vida de Antônio Araújo. Vamos orar por Vitório, por Rita. Vamos estar orando também pelo aniversário de Pedro Vinícius, 7 anos de idade, que Deus abençoe. Orar pela vida de Jailson, que vai fazer um cateterismo essa semana. Fabiana, que vai submeter a uma cirurgia amanhã. Nós vamos orar também pela vida de Núbia. Vamos orar pela vida de Arthur Cruz, de Jesuíno. Orar pela família de Miriam Teles. Vamos orar por Thelma, Cleide, Maria, Elaine, Rita. Vamos orar pela vida de Alice, pela vida de Lena e por Maria de Lourdes. Vamos unir a nossa fé em oração pela vida de todas essas pessoas. A palavra do Senhor diz que 2 concordarem na terra acerca de qualquer coisa,
que pedir e lhe será concedido. Vamos entrar em acordo agora para que haja uma interferência divina na saúde dessas pessoas. Aqueles que estão completando mais um ano de vida, seja ricamente abençoado cada vez mais, e que esse seja o primeiro de muitos anos de bênção na vida desses, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos, Pai, porque tudo que tem acontecido em nosso meio tem tido a mão do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. E como nesses dias o Senhor tem investido poderosamente em famílias. Quantas são as famílias que estão precisando de socorro? Aqueles que têm dentro dos seus entes queridos alguém que está enfermo, precisando do toque curativo do Senhor. Assim como cada um desses que nós citamos os nomes. Que a tua mão, que não está encolhida, mas estendida para salvar, toque na vida deles, na saúde deles, mudando o curso da vida de cada um deles. Obrigado pelo rema do Senhor que foi proferido nesses dias, que tem mudado o curso da nossa vida e família. Obrigado por tua palavra nessa noite, Senhor. Obrigado porque os céus têm sido abertos neste lugar. E a tua palavra diz para crermos no Senhor, nosso Pai, nosso Deus, estaremos seguros. Cremos nos teus profetas, que nós seremos prósperos. E quanta prosperidade nós temos recebido através da boca dos teus servos, os profetas aqui nessa casa. Nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos primeiramente pelo que o Senhor é, esse Pai compassivo, misericordioso, que nos ama tanto, Senhor, mesmo com tantas imperfeições, mesmo com tantas falhas que nós temos, mesmo com muitas vezes tantas infidelidades do nosso coração, mas o Senhor é fiel. O Senhor que começou a boa obra em nossas vidas, o Senhor é fiel para concluí-la. O Senhor, ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Por isso nós te louvamos e colocamos cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. Pai, leva agora os teus servos para casa, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, do teu amor, e que o teu favor seja sobre a vida de cada um. Senhor, que sejamos uma cópia do Senhor dentro das nossas famílias. Assim eu abençoo cada um dos teus servos, em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar pelo menos 3 pessoas aqui. Dê shalom, abençoe a vida dessa pessoa, libere uma palavra de vida, libere uma semente de prosperidade agora na direção da semana dela. Eis-me aqui prostrado